Olá, amigos da Copercitros, sejam muito bem-vindos e vamos falar agora neste momento que é um dos mais importantes na agricultura brasileira, ou seja, a primavera, a época em que os agricultores esperam pela chuva para lançarem suas sementes em campo. E tudo depende da chuva, e a chuva depende do comportamento da atmosfera. E a atmosfera depende também do comportamento dos oceanos, e o principal deles, o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Portanto, se ele esquenta ou se ele esfria, isso influencia diretamente no comportamento da atmosfera, ou seja, na distribuição da chuva aqui na América do Sul, por exemplo. Nos últimos meses, já observamos o resfriamento do Pacífico em sua porção mais central, dando indícios de que teríamos um Laninha. E, de fato, o Laninha se confirmou. Agora, vamos olhar como está o nosso oceano, como funciona um oceano mais frio em relação à atmosfera. Na verdade, como que a atmosfera funciona em relação a um oceano mais frio. Lembrando que a atmosfera e o oceano estão sempre conversando. Por isso que existe essa influência da temperatura da superfície do mar, principalmente no Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra, por isso que tem uma grande influência. Então, o Oceano Pacífico, quando ele está mais quente, nós temos a configuração de um El Niño. Tivemos o El Niño mais forte da história no ano de 2015 e 2016. Naquele momento, naquela ocasião, o El Niño foi quem ditou as regras. Choveu no sul do Brasil, e no Nordeste tivemos uma das piores secas da história, ou seja, uma grande influência do fenômeno Laninha em relação ao comportamento da chuva de uma forma global e, claro, diretamente também aqui no Brasil, na América do Sul. E quando o oceano fica mais frio, temos o Laninha. Lembrando que tem uma regrinha para essa história. O El Niño, ele tem que ter 3 trimestres móveis com anomalia positiva de meio grau. Para o Laninha, ao contrário, são 3 trimestres móveis com anomalia negativa de meio grau. Então, precisa haver uma persistência nessa anomalia negativa para que se consolide o Laninha. Pois bem, temos um Laninha. E quando a gente tem um Laninha, ocorrem algumas condições bem típicas do fenômeno. Primeiro deles, estiagem no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu diria que dos 3 estados do sul do país, o Rio Grande do Sul é o que mais sofre com a influência do Laninha. Se bem que nas últimas semanas, Rio Grande do Sul, meio oeste catarinense e oeste do Paraná estão numa situação extremamente crítica já por causa do fenômeno Laninha. Na região central do Brasil, centro-oeste e sudeste, isso inclui áreas da Copercitros, existe um atraso na chuva, depois ela se consolida. E mais para frente vamos ver o que acontece agora de 2020 para 2021, a gente já chega lá. E por outro lado, para as áreas do Mato Piba, quando a gente fala em Laninha, a gente fala em condições mais favoráveis. Pelo menos diminui o risco de seca severa, de estiagem. Até porque o Laninha, no caso do Nordeste, não trabalha sozinho. A gente precisa também que o Oceano Atlântico, ao longo da costa do Nordeste do Brasil, favoreça a formação destas nuvens de chuva, tá? Bom, vamos lá. Esse daqui é o Laninha de 2010. Foi um dos mais fortes e a gente teve o ápice dele em outubro de 2010. Só para ilustrar um pouquinho, para a gente ver como é que foi o comportamento do Oceano Pacífico naquela ocasião. E aí, como que se comportou o verão naquela ocasião? Bom, normalmente, quando a gente olha aqui para essa tela aqui, ó, que tem essa mancha mais verde, essa é a condição normal, ou seja, a climatologia, tá? Então, em verde é onde a gente enxerga a chuva, a gente vê a chuva muito bem posicionada ao longo do verão, incluindo aqui o sudeste, o centro-oeste e a região norte. E, claro, a gente leva em consideração as áreas da Copercitros. Naquela ocasião, tivemos até alguns episódios de chuva acima da média, aqui em áreas do Sudeste e também do Centro-Oeste. No entanto, aqui para o norte de Mato Grosso e de Goiás, tivemos alguns episódios, algumas áreas aqui com anomalia de chuva negativa. Já para o Nordeste, uma condição favorável, especialmente na faixa norte da região, e também aqui no caso da região norte, Tocantins e Pará, também com condições favoráveis. Percebam que não foi um ano
ano tão ruim para a região sul do Brasil, né? Mas tudo leva a crer que neste ano vai ser bem crítica, a situação já está sendo para a região sul do Brasil. Bom, na próxima tela, a gente vai observar agora as condições atuais, como está o nosso Oceano Pacífico. E vejam que a gente tem uma condição muito parecida com aquela época, lá em 2010. Essa aqui é a medição da temperatura da superfície do mar, a anomalia dessa medição, que foi feita agora no dia 25 de outubro. Então, a gente vê aqui ó, o resfriamento em toda a porção equatorial do Pacífico, alguns pontos até com uma anomalia mais forte, principalmente aqui na porção mais central do Pacífico. Como que a gente divide o Oceano Pacífico? Porque, como ele é muito grande, a gente precisa dividir ele em setores e medir cada setor como que está se comportando a temperatura da superfície do mar. Então, a gente tem o ninho 3, que é esse aqui em vermelho, o ninho 4, que é esse aqui em azul, mais próximo aqui da Austrália, o ninho 3-4, que é da porção central, tá? A gente chama de ninho 3-4 mesmo. E o ninho 1-2, que é esse mais pertinho aqui da América do Sul. Muito importante aqui para o Brasil. E é justamente nesta área aqui que ocorre a ressurgência das águas mais frias, tá? E aqui nessa porção mais central, essa região aqui é muito importante ser medida, principalmente quando a gente fala nas influências do El Niño ou do Laninha, especialmente para a América do Norte, especialmente para a safra norte-americana. Então, eles ficam muito de olho aqui, ó, nessa porção mais central. E, de qualquer maneira, também é importante para nós aqui na América do Sul, porque trata-se de uma área bastante grande. Então, é bem relevante aí os dados dessa porção mais central do Pacífico. Estas são as últimas medições de cada quadradinho daquele, esse é o ninho 4, esse é o ninho 3-4, que é aquela porção mais central aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem no ninho 3-4 1,4 negativo, ou seja, uma anomalia já bem forte, né, bem significativa para a porção mais central. Então, veja que começou já um indício de resfriamento já no começo do mês de maio e só foi caindo até chegar agora em outubro com esse 1,4 negativo, tá? O ninho 3, que é esse ninho aqui que eu mostrei para vocês em vermelho, e o ninho 1-2, que é o mais importante para nós aqui, porque está bem encostadinho na América do Sul, começou a cair a temperatura dele em meados do mês de maio para junho, caiu, teve até um leve aquecimento, mas sem chegar à anomalia positiva, depois caiu de novo. De qualquer forma, temperatura, a anomalia abaixo de 0, tá? Então, a gente vê no ninho 1-2, 1,1 negativo. Ou seja, a gente já tem aí condição para que se tenha um laninha consolidado. Precisa persistir. E está persistindo, né, a temperatura de 0,5 grau negativo ou menos do que isso ao longo de 3 trimestres móveis. Bom, essa daqui é a previsão da probabilidade da formação de um laninha. Tá? Foi atualizado agora no dia 8 de outubro e a gente enxerga aqui, ó, pelo menos até a virada do ano, vamos dizer assim, com altos índices de probabilidade, tá? Acima de 80%, a probabilidade de um laninha forte. Começa a diminuir, mas ainda assim uma probabilidade bem alta, chegando perto de 80%. Essa probabilidade só começa a diminuir lá no trimestre de março, abril e maio, tá? Aí a gente começa a enxergar a diminuição dessa probabilidade, ainda assim, seguindo com neutralidade, tá? Se seguir com neutralidade, vai ter ainda um viés negativo, ou seja, um oceano mais frio. Menos frio do que está sendo observado agora e do que ainda vai ser observado, porque a temperatura do Pacífico ainda vai cair mais um pouquinho e eu vou mostrar isso para vocês já já. Bom, essa daqui é a tabela, resumindo, tá? Essas barrinhas que eu acabei de mostrar para vocês, com essa condição, essa probabilidade para os próximos meses. Então, a gente enxerga aqui, ó, chegando a 93%, setembro, outubro, novembro, depois outubro, novembro, dezembro, 91%, 88% até janeiro,
84% até fevereiro, 76% até março, 61% até abril, ou seja, até abril, pelo menos, a gente vai ter condições bem características de laninha, influência, né, de um laninha relativamente forte, tá? Bom, esses macarrõezinhos aqui, eles indicam o que grande parte dos modelos estão prevendo em relação à temperatura da superfície do mar. Esse primeiro aqui é para o ninho 1, 2, aquela caixinha mais perto da América do Sul. Esse aqui para o ninho 3, 4. Então, a gente vê que o 1, 2, a linha pontilhada, ó, a linha cheia é o que já foi observado. A linha pontilhada é a média de todos esses modelos oceânicos. Então, a gente vê até uma diminuiçãozinha aqui desse resfriamento, depois volta a resfriar, e lá na frente aqui começa a subir, chegando perto ali, até de um leve aquecimento. Mas isso aqui é lá para maio, junho, julho, lá para o meio do ano que vem. Bom, para o ninho 3, 4, aquela porção mais central, tudo isso aqui é o que já foi observado. Daqui para frente, a linha pontilhada mostrando a previsão para os próximos meses. E a gente enxerga uma diminuição desse resfriamento também lá para perto de maio, junho e julho. Então, tudo isso que a gente observa também, essa atualização do Pacífico, do comportamento do Pacífico mais recente, indicando, pelo menos até abril, uma condição de resfriamento, uma condição de laninha, com grande influência ainda no comportamento climático aqui do Brasil, tá? Bom, essas figuras aqui, é como se a gente enxergasse o Pacífico através de um aquário, tá? Então, a gente não olha apenas para a superfície, a gente precisa ver o que é que está chegando por baixo. Então, a gente pega o Pacífico e olha como se fosse um aquário, as águas subsuperficiais. Essa daqui é a medição da última semana. E o que a gente enxerga? A gente enxerga lá atrás alguma anomalia positiva, mas ainda tem um sinal muito forte de anomalia negativa, ou seja, ainda tem água fria chegando para ressurgir aqui, ó, perto da América do Sul. Só para explicar melhor, tá? Aqui é como se fosse um aquário para a gente enxergar o Oceano Pacífico, para lá fica a Austrália, aqui fica a América do Sul. Toda essa água, ela vai caminhar em direção à América do Sul e vai ressurgir aqui, ó, na caixinha do ninho 1, 2. Lembra? Então, olha só, ainda tem um sinal muito significativo de anomalia negativa, que vai se propagar, vai ressurgir, ou seja, vai dar uma reforçada ainda nesse laninha. A gente ainda não chegou ao ápice do laninha, só que já estamos sentindo e muito os efeitos do fenômeno. Vê-se o sul do Brasil. Essa situação crítica do sul do país, de estiagem, já é influência do laninha. Esse atraso da chuva no sudeste e no centro-oeste, Mato Grosso, então, nem se fale. É efeito do laninha. Esse atraso, essa chuva mal distribuída, chega num canto, não chega em outro, tudo a ver com laninha, ou seja, já estamos sentindo os efeitos do fenômeno, embora ele ainda não tenha atingido o seu ápice. Quando ele chegar ao seu ápice, a chuva já estará em grande parte do Brasil central, mas a gente já chega lá para falar sobre a distribuição de chuva. Rapidamente eu quero mostrar como que vai se comportar agora de acordo com o mapa de TSM. Então, a gente vê a mancha azul aqui, bem pronunciada, né? Um laninha muito clássico agora para esse trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Próxima tela, fevereiro, março e abril, mostrando ainda bem pronunciado, mas já não é tão forte o sinal de anomalia negativa, ou seja, aos pouquinhos começa a perder intensidade, mas ainda um oceano frio, é nítido isso. Depois, para abril, maio e junho, começa a diminuir aos pouquinhos, tá? Ainda tem um sinal bem pronunciado aqui de um Pacífico frio, mas já menos frio em relação aos trimestres anteriores, tá? Essa daqui vai ser basicamente a evolução do laninha de acordo com a maioria dos modelos, tá? Modelos norte-americanos, modelos internacionais. Então, a gente vai ter o ápice do laninha agora no fim do ano, que é quando ressurgir aquela água mais fria que eu mostrei para vocês naquele aquário. Então, por isso que o laninha ainda vai chegar ao seu ápice no final do ano. Dezembro para janeiro, a gente vai ver um pico do laninha. Após isso, a temperatura da superfície do mar começa a subir, e é por isso que a gente fala que aqui, ó, maio, junho, julho, vai ser praticamente o enfraquecimento do
Laninha, do fenômeno, tá? Ele já começa a enfraquecer um pouquinho, até março, abril, maio, tá? Lá por volta de abril a gente tem um enfraquecimento já, mas ele enfraquece muito mais no meio do próximo ano. Eu diria que ao longo do outono que começa a enfraquecer mesmo o Laninha e a gente pode chegar até a uma neutralidade climática. Bom, como eu já adiantei para vocês, a gente tem alguns efeitos em relação ao Laninha, tá? Quando a gente tem um Pacífico mais frio, tem uma forma da atmosfera reagir aqui no Brasil. Uma delas é uma condição mais favorável para a região Nordeste, para as áreas do Mato Piba, então é Nordeste e região Norte também, ou seja, áreas do Tocantins e do Pará. A outra forma do Laninha influenciar os efeitos é no sul do Brasil, alto risco de estiagem, e já estamos observando essa condição. Rio Grande do Sul, com uma seca absurda, oeste de Santa Catarina até com falta de água mesmo, e para o centro e oeste do Paraná, muitos produtores ainda não conseguiram lançar a sua semente. Aqui para a região mais central do Brasil, isso inclui o sudeste, inclui também áreas aqui do centro-oeste e leva em consideração, é claro, muitos pontos da Copercitros. Bom, já observamos a chuva chegando em alguns lugares, em outros não, tivemos já um atraso nessa chuva. Agora, ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, vamos observar a chuva se espalhar pelo Brasil. Inclusive, já já eu vou mostrar um mapa para vocês da chuva dos próximos 15 dias. Vai ser uma situação bem diferente. A chuva vem mesmo, se consolida, eleva a umidade do solo. Por enquanto, a umidade está muito baixa. Embora tenha chovido, ainda não tem sido suficiente para reverter esse quadro de solo seco em muitas áreas, mas isso deve mudar agora, nesses próximos 15 dias, tá? Então, tem previsão de chuva? Tem sim. Só que eu mostrei para vocês que esse Laninha deve perder força ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Se o Laninha persistisse ao longo do semestre, eu estaria tranquila. O problema é que ele não vai persistir. E isso vai fazer com que a chuva termine praticamente na hora certa. Ela pode cortar um pouquinho antes até. E qual a consequência que isso pode trazer? Para o milho, segunda safra. Por quê? Porque a primeira safra já está atrasada para muitos municípios. Então, atrasando a primeira safra, vai atrasar o próximo ciclo, e aí, por causa do calendário agrícola, pode faltar água para o milho safrinha em pleno desenvolvimento, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, esses são um dos efeitos do fenômeno Laninha. Agora vamos para a previsão de curto prazo. Antes eu quero mostrar como está a situação do Brasil em relação à umidade, em relação ao que já choveu ou o que não choveu. Esse aqui é o mapa do mês de agosto. Olha que situação bem diferente. Em agosto, a chuva ficou acima da média no Paraná, em São Paulo, principalmente nas áreas mais próximas ao Paraná, Mato Grosso do Sul, metade sul do estado. Tivemos alguma chuva também aqui em áreas produtoras de café, no Espírito Santo, até sul da Bahia. Centro do Brasil, com chuva abaixo da média. Rio Grande do Sul, ó, já sem chuva em agosto, hein? Olha o que aconteceu. Setembro, aí inverteu o quadro. Aí a chuva ficou abaixo da média Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, toda a região central do Brasil, Minas também, e Rio Grande do Sul, aí inverteu um pouquinho a área da estiagem. Aí a área da estiagem foi para o noroeste do estado, uma região muito importante produtora no Rio Grande do Sul. Justo nessa região, a chuva começou a faltar já em setembro. Na verdade, a chuva tem ficado abaixo da média em muitas áreas do Rio Grande do Sul, desde meados agora de 2020. Estas são as condições atuais. Essa é a medição até o dia 26 agora de outubro. Então, a gente tem grande parte do Brasil na cor laranja, né, avermelhado, porque a chuva ainda não chegou. Sul do Brasil com situação crítica, principalmente aqui justo nas áreas principais produtoras agora de milho, de soja da região sul do Brasil. É o caso aqui do norte, noroeste do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e centro e oeste do Paraná. Todo o Paraná, na verdade, está com a chuva abaixo da média, mas o centro e oeste a situação está pior. Sul de Mato Grosso do Sul também. Aqui entre o sudeste e o centro-oeste, em algumas áreas já choveu, a chuva já está acima da média, mas veja que não é uma chuva abrangente, não é para todo mundo. Em muitos lugares, até mesmo dentro do próprio Triângulo Mineiro, a gente tem algumas áreas com chuva já acima da média, já registrou chuva acima da média, em outras ainda não. Sul de Minas também, região de São Paulo, Mogiana Paulista também,
também com chuva abaixo da média ainda. A região aqui centro-sul do Paraná, do estado de Goiás, centro-sul de Goiás também, a maior parte desta região aqui, ó, uma importantíssima área produtora, com a chuva ainda abaixo da média agora no mês de outubro. Ó, Tocantins, oeste da Bahia, Mato Grosso então nem se fala, tem muito produtor de Mato Grosso esperando agora pela chuva da primavera para dar o start no plantio dele e ainda não aconteceu essa chuva que possa tranquilizar, até porque não é chover e plantar, né? Precisa chover, o solo precisa absorver essa umidade, precisa ter uma umidade adequada, o produtor precisa ter segurança. Será que chove hoje e amanhã também ou chove hoje e amanhã seca tudo de novo, né? Então essa é uma grande questão. Esse daqui, ó, já é um quadro de laninha, tá? Aqui já é um retrato do que o laninha está causando no Brasil, tá bom? O atraso da chuva na região central do Brasil e a seca, especialmente na região sul do país. Agora, olha só que mapa bonito. Chuva para os próximos 15 dias. Bom, para a região sul ainda não vai ser lá grandes coisas. Aliás, para o sul do Brasil, infelizmente, não consigo trazer boas notícias. Já para o sudeste e para o centro-oeste, a notícia é boa sim. Olha só, esse aqui é o mapa da previsão de precipitação até o dia 4 de novembro, tá? Então a gente enxerga, o vermelho aqui não é fogo não, tá? Não é seca, é chuva. Aliás, grandes acumulados de chuva, principalmente numa faixa que vai aqui da costa do sudeste do Brasil até a região norte do país. Vai se formar um corredor de umidade. A gente pode até comparar com os ZACAS. Alguém aí já ouviu falar sobre ZACAS? Zona de Convergência do Atlântico Sul. É quando a gente tem um corredor de umidade praticamente estacionário, provocando bastante chuva, chuva volumosa, chuva persistente. Até a temperatura chega a diminuir em alguns episódios de ZACAS. Bom, por enquanto não está definido de que teremos umas ZACAS, mas sem dúvida alguma teremos um belo de um corredor de umidade, vai ter frente fria passando aqui pela costa, as frentes frias vão se conectar à umidade da Amazônia e essa conexão vai formar esse corredor de umidade, provocando bons acumulados de chuva, uma chuva mais persistente, uma chuva mais abrangente. O volume dessa chuva, olha só, pode facilmente chegar perto de 170, 180 milímetros aqui, ó, nestas áreas mais vermelhas do mapa. Só para a gente se localizar aqui, ó, pega aqui parte do Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Rio de Janeiro, Espírito Santo, grande parte de Minas, aqui metade sul do estado de Goiás, Norte Paulista também com bons acumulados de chuva. Depois do dia 4 ao dia 12 de novembro, enfraquece um pouco a chuva, justamente nessa região mais central do Brasil, mas não para de chover, só enfraquece. E não é tão ruim, porque vai ter chovido bem antes disso. E aí, volta a chover na região sul do Brasil. Inclusive, tem previsão de chuva até para o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina. O problema é a quantidade dessa chuva, muito pouquinho ainda, ou seja, não reverte o quadro de estiagem na região sul do Brasil, até porque essa chuva não vem para ficar, tá bom? Bom, esse aqui é um mapa da anomalia. Como vai ficar a anomalia de chuva ao longo desses próximos 15 dias, tá? Então, é a soma daqueles dois mapas que eu mostrei para vocês agora, de hoje até o dia 4 de novembro, e esse aqui é a anomalia, o quanto a chuva vai ficar acima da média ao longo desses próximos 15 dias ou abaixo. Aqui, ó, essa mancha roxa do mapa mostra, essa mancha mais lilás, mais roxa, espero que vocês estejam conseguindo enxergar isso, tá? Mas aqui nessa região, pegando Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, pegando também Minas, Rio de Janeiro, norte de São Paulo, metade sul de Goiás, com a chuva acima da média nesses próximos 15 dias. Por outro lado, região sul do Brasil, também Paraguai, Argentina, Uruguai, com a chuva abaixo da média. Retrato de um laninha, tá bom? Vamos lá, agora a umidade do solo em 15 dias. Esse mapa de cima indica o que está acontecendo agora, como está o nosso solo agora no Brasil. Então a gente vê que ainda tem muitas áreas aqui, ó, em marrom, vermelho, indicando uma umidade do solo muito baixa, ou seja, não traz a menor segurança para os produtores lançarem a semente. Já esse mapa aqui de baixo, levando em consideração a previsão de chuva para esses próximos 15 dias, indica o retorno da umidade do solo desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil, pega áreas do Mato Piba,
pega Minas Gerais, pega Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte de São Paulo também. Aos pouquinhos, a umidade no interior paulista fica dentro da média, aos pouquinhos começa a aumentar também essa umidade no interior paulista. Eu sei que está difícil, eu sei que tem muito paulista aí reclamando da irregularidade da chuva, mas calma que aos pouquinhos ela vai chegar. Bom, essa é a temperatura prevista para os próximos 15 dias, vai ter um friozinho agora, final dessa semana, região sul do Brasil. Sexta-feira tem até previsão de geada, mas isso nas áreas mais próximas ao Uruguai, não vai pegar nenhuma área produtora, ainda bem, porque já falta chuva, já pensou se gear? É demais, né? Mas não, a geada pode acontecer, mas muito fraca, apenas nas áreas mais próximas ao Uruguai e nos pontos mais altos da Serra Gaúcha catarinense, tá? É claro que essa temperatura mais baixa na região sul do Brasil não é bem-vinda, por exemplo, para os produtores de tabaco, porque é uma temperatura fora de época, uma temperatura baixa, completamente fora de época, tá? Mas não dura muito não. Semana que vem já não tem um frio tão intenso, claro, madrugadas mais frias, com mínimas de 10 graus aqui entre Rio Grande do Sul até sul de São Paulo, sul de Minas, mas longe do risco, muito longe do risco de geada. Também nesse período aqui de 6 a 10 de novembro, diminui ainda mais o frio da madrugada entre Paraná, São Paulo e Minas Gerais, e esses de baixo são de temperatura máxima. Lembrando que a temperatura mínima é aquela registrada nas primeiras horas do dia. A temperatura máxima é a temperatura do calor, é a temperatura registrada no meio da tarde, tá? É o máximo que chega a temperatura. Então aqui, ó, até o final do mês agora, até o dia 31/10, a gente tem uma temperatura máxima um pouco mais amena aqui na região sudeste, também em parte do centro-oeste. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de nuvens, vai chover, o sol vai aparecer, se ele aparecer é mais tímido, então a temperatura não vai subir tanto, tá? E aqui diminui ainda mais essa temperatura nesse período de 11 a 5 de novembro. Essa temperatura máxima mais baixa entre Norte Paulista, Minas principalmente, Rio, Espírito Santo, sul da Bahia, isso é um grande indício de que teremos uma chuva bem persistente, tá? Dia após dia, com muita nebulosidade, chuva volumosa e chuva abrangente, tá? Bom, de 6 a 10 de novembro, diminui aqui, ó, aqui a temperatura já consegue subir um pouquinho, mas claro que no interiorzão do Brasil, aqui o calor continua, faça chuva ou faça sol, facilmente a temperatura ultrapassa os 30 graus. Outra coisa, o que a gente observa aqui é que nesse período de 1 até o dia 10 de novembro, o sul do Brasil, olha só, sempre com calor. Ou seja, mesmo que a chuva venha para estas áreas, como a gente observou nos mapas anteriores de previsão de chuva, ela vai ser mal distribuída. Esse calor, ele indica isso, ele é um indício disso, que em alguns lugares vai chover, outros não, a temperatura consegue subir, o sol aparece, então ainda trata-se de uma chuva mal distribuída para a região sul. Agora vamos aos mapas para os próximos meses. Eu falei agora dos próximos 15 dias, vamos estender mais um pouquinho a nossa previsão. Próximos meses para a América do Sul, a gente ainda enxerga para o mês de novembro, chuva abaixo da média entre norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, principalmente aqui, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Norte paulista, Triângulo Mineiro, metade sul de Goiás, também metade sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a chuva abaixo da média, mas muita calma nessa hora, não significa ausência de chuva. Vai chover, só não vai atingir a média, tá? Bom, a chuva já fica um pouquinho acima da média em alguns pontos entre o norte de Minas, nessa faixa aqui, ó, desde o sul da Bahia, indo em direção à região norte do Brasil. Para dezembro essa chuva ganha um pouco mais de força, ó. Chuva acima da média, desde a costa aqui do Espírito Santo até a região norte do país. Pode ficar acima da média também entre o leste de Santa Catarina e o Paraná, mas infelizmente para as áreas produtoras a chuva ainda fica abaixo da média, o que é um grande problema, porque ali não tem chovido, não vai chover e pelo jeito até dezembro a situação vai ser bem crítica. Norte paulista e Mato Grosso do Sul também tem um sinalzinho aí de chuva abaixo da média, mas não significa ausência. A gente vai ver isso, o comportamento da chuva em algumas áreas do interior paulista através dos gráficos de chuva, tá? Então vocês vão observar que não teremos ausência de chuva. Vai chover. O que importa agora é a distribuição, tá bom? Bom, vamos lá. E aqui para dezembro, como eu mostrei aqui, mostrando a chuva abaixo, acima da média em toda essa área, e alguns pontos aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul abaixo, e o problema ainda mais grave na região sul do Brasil. Bom,
Aqui temos o mapa de janeiro e aqui temos o mapa de fevereiro. Típico mapa de janeiro de Laninha, tá? Onde a gente tem aqui uma previsão de chuva acima da média, em toda a faixa, desde a costa aqui entre São Paulo e Rio. Veja que baixou um pouquinho o corredor de umidade. O corredor de umidade que estava um pouquinho mais para cima, lá na altura do Espírito Santo, sul da Bahia, ele desce um pouquinho e, olha, vai provocar chuva acima da média, numa faixa que vai desde São Paulo até a região norte do Brasil. Região sul do país não fica abaixo da média, mas talvez não seja o suficiente para recuperar déficit hídrico, para salvar muitas lavouras, tá? A região sul do Brasil ainda com grandes problemas e olha fevereiro. Fevereiro dá uma secada, lembrando que fevereiro está muito longe, os modelos ainda não estão enxergando completamente como vai se comportar mesmo a atmosfera em relação aos efeitos do Laninha, ao enfraquecimento até do Laninha no começo do próximo ano, tá? Então, esse aqui é um mapa em que a gente não pode levar ao pé da letra, tá? Por enquanto, as últimas atualizações estão indicando um fevereiro com chuva abaixo da média. Mas é bom que a gente monitore essa previsão. A Copercitros está sempre conversando com a SOMAR, temos uma parceria bem fechadinha, bem forte, então é só nos perguntar que a gente atualiza essa previsão conforme as próximas semanas vão se passando e os próximos meses também, tá? Por enquanto, fevereiro se mostrando aqui com a chuva abaixo da média, o que não deve ser difícil, porque eu adiantei para vocês que o Laninha ele não vai persistir no começo do próximo ano e pode causar essa quebra na chuva em fevereiro. Aí a gente tem o mapa de março e aqui a gente tem o mapa do mês de abril. Março mostrando uma chuva retornando aqui para Minas, parte aqui do estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, uma leve anomalia negativa, lembrando que uma leve anomalia em março ainda tem chuva, né, na região sudeste, em São Paulo, no centro-oeste, então mesmo que fique um pouquinho abaixo da média, não significa ausência total. E eu vou mostrar isso para vocês através dos gráficos, tá? Bom, aqui o mapa do mês de abril, lembrando sempre que esses mapas estão lá na frente, tá? É uma previsão muito mais estendida, então a gente não deve levar ao pé da letra. O mais importante neste momento é o monitoramento dessa previsão. Até o fim do ano, já está praticamente definido como que vai começar essa safra, como está começando já, né? E aí, dali para diante, quando os modelos começarem a enxergar realmente o Laninha perdendo força, aí eles vão começar a reagir a esse efeito, tá? Do Laninha. Bom, de qualquer forma, a gente tem um mês de abril aqui mostrando chuva abaixo da média ainda, sul do país, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. E acima da média aqui para as áreas mais ao norte do país. Isso ainda é muito típico de Laninha. Os modelos ainda não estão enxergando esse enfraquecimento do Laninha para o começo do próximo ano. Isso se ele vier a enfraquecer de forma significativa a ponto da atmosfera responder. Bom, agora sim, vamos detalhar a previsão para algumas localidades da Copercitros e agora a gente não vai olhar exatamente para a quantidade de chuva, e sim para a tendência, para o comportamento dessa chuva, para a distribuição, se a gente vai ter janelas longas de tempo seco, porque é isso que pode prejudicar uma safra agora, tá? Nas próximas semanas. Começando por Bebedouro, que tem previsão de chuva agora, nesses próximos dias. Aliás, neste fim de semana, tem uma frente fria chegando aí, que vai atrapalhar o fim de semana prolongado de muita gente que gostaria de aproveitar. Esse fim de semana prolongado, em pleno começo de novembro, vai ser de tempo nublado, chuva e até sensação de frio. Bem agora no fim de semana, tá? Isso por causa da chegada de uma frente fria, que para muitos não vai ser muito legal, porque não vai aproveitar o fim de semana prolongado, mas tem muito produtor aguardando por essa chuva melhor, uma chuva mais consistente, mais abrangente, e ela pode chegar agora até o final desta semana. Depois a chuva dará uma treguinha de domingo para segunda-feira, mas ela volta na terça-feira da semana que vem, por causa de outras áreas de instabilidade. Aí tem uma janelinha de 2, 3 dias, outro episódio de chuva. Eu tracei essa linha aqui, ó, que é a linha de 10 milímetros, que é quando a gente considera a chuva agrícola. Então, a gente tem muitos episódios de chuva agrícola. Tem agora para o fim de semana, tem no meio da semana que vem, depois tem pouco mais de 10 milímetros no dia 8, depois no dia 12 tem mais de 10 milímetros, eu diria que somando esse aqui, chega até a ultrapassar 15 milímetros, e depois, entre os dias 22 e 27 de novembro, um episódio um pouquinho mais persistente de chuva. Então, mesmo que em alguns lugares a gente veja a previsão no mapa
Ah, aqui a chuva vai ficar abaixo da média? Vamos olhar com mais detalhe. Abaixo da média como? Ela só não atinge a média histórica, mas não deixa de chover. É o que a gente está observando aqui de previsão agora para o mês de novembro. Chegando no mês de dezembro, a gente vem de uma janelinha aqui no final do mês de novembro de tempo seco, tem outra janelinha, a gente tem uma janela um pouco maior aqui de tempo seco até o dia 5 de dezembro, aí chove de novo. Aí vai abrir uma janela um pouco maior, do dia 10 ao dia 20. A gente pode ter uns 10 dias aqui praticamente sem chuva ou com chuva muito localizada, tá? E aí no final de dezembro, mais um episódio bom aqui de chuva. Aí a gente vai para janeiro. Olha o janeiro. Lembra que janeiro o mapa está mostrando chuva acima da média? Então, olha aqui, ó. Olha onde vai se dar essa chuva acima da média, tá vendo? Ó? E aqui com acumulados bem significativos. Ó, eu vou até olhar aqui para vocês. Ó. Ó, por exemplo, esses 2 episódios de chuva aqui dá mais de 50 milímetros, tá? Depois tem mais aqui, ó, quase 60 milímetros, e somando todos esses episódios aqui, entre uma chuva mais forte e outra. Então, o janeiro com chuva acima da média, e a chuva vai se concentrar principalmente do dia 8 até o dia 25 de janeiro. Aí, do dia 25 de janeiro até o começo de fevereiro, abre outra janela de tempo firme. Isso é muito característico de Laninha também, tá? Essas quebras de vez em quando na chuva, mas o importante é que não vai deixar de chover. O produtor deve ficar bastante atento. Fevereiro, a chuva não atinge a média, mas não deixa de chover. Tem alguns episódios de chuva sim, o que pode pelo menos manter a umidade em muitas localidades, tá? Março começando com uma chuva muito boa, depois ela perde um pouco a intensidade e no final de março ainda tem um episódio bom de chuva. Ó, essa barrinha maior aqui, ó, equivale a algo em torno de 30, 40 milímetros, por aí, 30, 35 milímetros aqui, ó. Essa última barra de chuva aqui, tá bom? Bom, na próxima tela a gente tem a região de Araçatuba, a gente enxerga também uma condição muito parecida. O problema é que em Araçatuba abriu um solzinho e explode a temperatura, né? E aí a evapotranspiração vai embora. Bom, vamos lá. Para novembro, olha, eu vou contar aqui quantos episódios de chuva tem. Tem uma chuvinha mequetrefe, eu diria agora, para o final dessa semana, algumas pancadinhas de chuva. Aí no meio da semana que vem tem outra chuva. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 bons episódios de chuva ao longo do mês de novembro para a região de Araçatuba. Bom, como vocês não devem estar enxergando exatamente a quantidade de chuva para cada barrinha dessa, esta apresentação aqui, exatamente essa, vai ficar à disposição para vocês e se tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Só para lembrar. E aí, o problema é dezembro, ó, abre essa janelona aqui em dezembro na região de Araçatuba, tá? E aí tem um episódio aqui no começo do mês, por volta do dia 7, 8 e depois no final do mês. Aí, janeiro em Araçatuba, a chuva já se espalha um pouco mais. Ela pode não atingir a média, eu acredito que atinja a média sim, até ultrapasse, tá? Mas olha, atenção à escala, essa escala aqui vai até 80 milímetros, então aqui, por exemplo, dá em torno de 35 milímetros, aqui também, perto de 35 milímetros, esses pontos maiores de chuva aqui. Uma chuva concentrada entre o dia 8 e 25, tá? Aquele período lá de tempo mais instável, como eu mostrei para vocês no mapa. Depois, fevereiro também tem previsão de chuva, uma chuva bem distribuída ao longo do mês. E março, ainda com chuva, só nos últimos 5, 10 dias do mês de março é que começa a diminuir a possibilidade de chuva nessa região. O que, na verdade, é normal para a época do ano, é o que eu falo, né? Chuva em abril, chuva em maio para o sudeste já começa a ser uma questão de sorte. E o problema desse ano é que a primeira safra está atrasada para muitos municípios. Aí acaba atrasando o safrinha, o milho segunda safra. E atrasando esse calendário, corre o risco de não ter mais chuva em um momento importante para a segunda safra. Vamos lá. Mogi Mirim. Mais um gráfico aqui para o mês de novembro, mostrando chuva bem distribuída ao longo do mês. Em dezembro acontece uma quebra na chuva, na região de Mogi Mirim também, olha só, do dia 9 ao dia 19, depois no final do mês volta a chover. Aí janeiro, a gente não tem uma chuva tão persistente ao longo de janeiro, mas a gente tem bons acumulados de chuva. Um episódio bom aqui, com mais de 50 milímetros entre os dias 8 e 10, e depois um outro episódio mais forte aqui de chuva, ultrapassando até 100 milímetros, ou chegando perto de 100 milímetros do dia 16 ao dia 25.
Aí, quando a gente avança para o mês de fevereiro, a gente vai vir de os últimos dias de janeiro seco, pega mais alguns dias em fevereiro de tempo seco, volta, a chuva retorna, não deixa de chover, tá? O acumulado não é tão elevado quanto janeiro, mas tem previsão de chuva sim. E março, eu diria que a gente pode contar com uma primeira quinzena com possibilidade de chuva, e na segunda quinzena eu já não contaria com essa chuva. Tá? Mesmo que o gráfico esteja mostrando aqui, ela pode até acontecer, mas ela pode ser de forma mal distribuída. Jaú, ainda no interior de São Paulo, uma condição muito parecida com a que eu mostrei nos municípios anteriores, com chuva agora ao longo do mês de novembro, temos bons episódios ao longo do mês, algumas janelinhas aí de tempo mais seco. Dezembro preocupante porque tem algumas quebras grandes na chuva. Em janeiro volta, mas não volta como em algumas áreas onde vai chover ao longo de quase todo o mês de janeiro. Nessa região aqui em Jaú, a gente tem um episódio bom de chuva ali por volta do dia 8, dando mais de 50 milímetros. Depois, eu diria que só volta a chover perto do dia 20, e aí tem uma chuva bem mais volumosa, tá? Aqui seria 25, 50 milímetros, quase 100 milímetros só nesse período aqui. Tá bom? Depois entra em fevereiro com o tempo mais seco, volta a chover do dia 8 de fevereiro em diante, com menores acumulados, mas com uma frequência maior. Março, também divido no meio, tá? Março, primeira metade com chuva, segunda metade, questão de sorte. Eu já não contaria, não deveria contar com chuva na segunda quinzena do mês de março para a região de Jaú. Por que eu estou falando assim, eu já não contaria com chuva aqui na segunda quinzena de março? Porque daí para diante, a gente já começa a chegar perto daquela fase no Brasil onde realmente começa a secar, né? Começa a abrir aquela clareira a partir do centro do país e a gente entra na época mais seca do ano, normal para a época do ano, tá? Então, se em março a chuva já começa a falhar aqui na segunda quinzena, em abril pode até chover, mas aí já vai ser algo mal distribuído e dali para diante começa a secar mesmo, tá? São Sebastião do Paraíso, sul de Minas, tem chuva agora em novembro, uma chuva bem distribuída, linha de 10 milímetros aqui, tá? Então, a gente tem bons episódios de chuva. Dezembro também tem chuva, tem uma janela um pouco maior aqui de uns 10 dias entre uma chuva e outra, mas tem bons acumulados. Por exemplo, aqui no fim do mês pode alcançar uns 70 milímetros. Em janeiro, do dia 7 ao dia 25, com chuva praticamente todos os dias. Fevereiro dá uma diminuída a chuva, eu diria que a primeira quinzena de fevereiro sem chuva, segunda quinzena com algumas pancadas. E ao longo do mês de março ainda tem previsão de chuva, um pouquinho diferente do interior paulista. Interior paulista, em alguns lugares a gente já enxerga a chuva começa diminuindo muito na segunda quinzena de março. Aqui ela continua pelo menos até o fim do mês. Bom, Alfenas, vamos lá para Alfenas, também tem chuva agora em novembro. Tem chuva em dezembro, nos primeiros 10 dias, eu diria, depois vai abrir uma janela do dia 13 ao dia 19, e depois, do dia 20 em diante, volta a chover e com grandes acumulados, bons acumulados aqui do dia 20 até o final do ano. Depois, em janeiro, tem um bom período aqui de instabilidade, do dia 7 ao dia 25 também, só que abre uma janela grande aqui, do dia 26 de janeiro, até meados de fevereiro, com pouquíssimas condições de chuva. Volta na segunda quinzena de fevereiro, um pouco fraca essa chuva, e ao longo do mês de março tem novos episódios de chuva que podem não alcançar a média, mas pelo menos é uma situação melhor do que em fevereiro. Uberlândia, vamos para o Triângulo. Mês de novembro, com chuva, então a gente enxerga, né, retomando aí a chuva dos próximos 15 dias que eu falei para vocês, a gente enxerga a chuva se consolidando agora, ao longo do mês de novembro. Em dezembro, para essa região, tem chuva na primeira quinzena, aí no meio do mês, do dia 13 ao dia 20, dá uma trégua e volta no final, a partir do dia 20 em diante, a chover nessa região. Janeiro, olha aqui janeiro como tá bom janeiro, com bastante chuva ao longo do mês de janeiro, depois começa a ter umas falhinhas, fevereiro ainda tem alguns episódios, nada muito sério, tá? A gente enxerga algumas janelas de tempo firme entre janeiro e fevereiro, mas choveu bem aqui volta a chover de alguma forma, o que vai manter a umidade adquirida por esse período aqui, e aí março ainda com chuva, tá? Então,
tem água para cair no triângulo até o final de março, de acordo com as últimas atualizações. Frutal em Minas Gerais, enxergamos também alguns episódios de chuva agora em novembro, mas veja que nesse período aqui que vai do dia 6 de novembro até o dia 20, a chuva ela vai ser mais espaçada e menos volumosa. Depois do dia 20 de novembro, aí ela encorpa de novo, tá? Depois do dia 20 até quase o final do mês. Depois, para dezembro, tem um começo de dezembro com chuva, abre uma janela de tempo mais firme e depois só no final de dezembro. Janeiro com uma chuva mais persistente, mais volumosa, do dia 8 até o dia 25. Fevereiro não vai chover tanto quanto em janeiro, mas a frequência é muito boa. A gente enxerga aqui 4 episódios de chuva ao longo do mês de fevereiro. E depois, em março, tem chuva praticamente até o fim do mês. Patrocínio em Minas Gerais, tem chuva agora em novembro, olha só, a chuva se consolidando, cada vez mais, ó. Aqui eu dividiria, o começo de novembro tem chuva, até chuva forte, mas ela vem intercalada. Na segunda quinzena, uma chuva mais frequente, mais persistente. Dezembro, uma primeira quinzena com bons acumulados, grandes acumulados. Depois tem uma quebrinha na chuva aqui do dia 13 ao dia 16. Depois ela volta e volta com uma boa frequência. Janeiro, bastante chuva, principalmente do dia 7 ao dia 27. Fevereiro, primeira quinzena com poucas condições de chuva. Uma segunda quinzena um pouco melhor. Março, com algumas pancadas no começo de março. E do dia 10 em diante, a gente vê uma chuva bem mais volumosa para essa região. Patrocínio, Minas Gerais. E Tumbiara, Goiás. Tem chuva agora em novembro, mas a gente vai ver uma janela aqui, ó, do dia 6 ao dia 15. Quase 10 dias praticamente sem chuva, tá? Então tem essa chuva aqui, dá uma quebrinha, tem bons acumulados, tá? A gente pode ultrapassar 60 milímetros aqui até o dia 5 agora de novembro, dá uma quebrinha, volta depois do dia 15, então a gente tem uma segunda quinzena de novembro boa de chuva, primeira quinzena de dezembro boa de chuva, segunda quinzena de dezembro, ó, a gente tem esse meio aqui de dezembro sem chuva, ela volta depois, não com grandes acumulados, mas com uma frequência até que boa, tá? Janeiro, ao longo de todo esse período, desde o dia 7 ao dia 27, depois, em fevereiro, tem alguns episódios de chuva mais fracos e intercalados por tempo seco, e março, uma chuva no começo do mês, dá uma falhinha e depois volta a partir do dia 12 em diante e até com grandes acumulados de chuva para esta região. Bom, gente, encerrando aqui todas essas informações, vamos fazer aglomerar aqui todas as informações que a gente conversou agora ao longo dessas últimas telas, tá? Bom, o principal assunto, sem dúvida, é o fenômeno Laninha. Ele vai influenciar as condições de chuva de uma forma geral em grande parte do Brasil. Bom, o Pacífico, pelo que a gente observou, ele está pelo menos a 1 grau negativo em muitas áreas do Pacífico, mostrando que é um Laninha significativo. Ele ainda vai chegar ao seu ápice, mas já estamos sentindo de forma muito clara os efeitos do fenômeno Laninha. Ele deve perder intensidade no começo do próximo ano, e isso vai fazer com que a chuva termine até bem num período muito importante, principalmente do milho safrinha, para algumas áreas do centro do Brasil. Isso por causa do calendário agrícola, que pode estar atrasado para muitas áreas destas regiões, tá? Então, estas são as consequências. Estiagem no sul, favorável para o Nordeste e Norte, ou seja, as áreas do Mato Piba, regiões Sudeste e Centro-Oeste, incluindo áreas da Copercitrus, sofrem um atraso na distribuição e no volume de chuva, o que já tem sido observado. Nos próximos dias deve chover, a chuva vai se consolidar agora ao longo do mês de novembro, só que lá na frente, por causa desse atraso em algumas localidades, existe esse risco de faltar chuva em um momento importante para o milho segunda safra. Gente, por hoje é só. Agradeço mais uma vez o convite da Copercitrus e agradeço também a presença de todos. Até a próxima e tenham todos uma ótima safra.